Olá pessoal, estamos de volta aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje será aqui um compartilhamento com vocês para teste, né? Para vocês testarem, embora seja de teste, mas está 100% funcional. O danado do replicador, né? Então eu fiz o replicador, criei aqui um mecanismo para que eu possa disponibilizar para quem quiser testar. Está preparado para um servidor Windows, né? Modo Windows só, né? Mas os fontes ele pode ser gerado para qualquer servidor, Linux, Windows para Linux e vice-versa. Então aqui, como eu disse, é uma base de teste, é um conceito de teste, então vocês podem baixar e testarem à vontade, ok? Então fui lá, magno.tech.br, https, vocês vão entrar nessa página, tem aqui embaixo, ó, download do replicador para testes. Eu botei bem grande aqui, testes. Então vocês clicam, ele vai baixar, vai pedir para baixar. Eu vou até baixar e fazer, executar aqui com vocês. Então vou jogar dentro do meu temp, né? Tá aqui dentro da pasta temp, que é só vocês virem e descompactar, né? Então vou só descompactar aqui. Então tá aqui, ó, replicador, servidor e o cliente, né? Então a primeira vez que vocês executarem o servidor, certo? Ele vem na porta 9095. Caso vocês queiram outra porta, vocês editam o replicador server.ini. Então vocês podem vir aqui, ó. Deixa eu pegar aqui que ele abriu. Replicador serve-in e vocês botam outra porta. Só basta mudar a porta. Usuário e senha eu deixei fixo admin, porque é ambiente de teste. Então não adianta eu liberar para mudar senha, nada. Então vocês só embora vocês podem mudar a senha aqui, o usuário, mas não vai ter, não vai ser efetivado em nada. Somente a porta. Eu deixei para que liberasse a porta, ok? Então vocês podem executar o servidor, ok? Não precisa configurar base de dados nenhuma, porque a configuração da base de dados vem do lado do cliente. Então o cliente, você configura a base de dados. Depois de executar, vocês podem vir aqui executar o cliente, né? Então aqui ele vai abrir essa telinha aqui. Vocês têm a opção de configurar a URL do servidor onde ele vai estar rodando. No nosso caso aqui é http localhost 9095, certo? Quantidade de recorde por pacote. Então assim, como ele segue um conceito paginado, então eu posso mandar por cada pacote determinada quantidade de registros. Isso aí é para compensar a velocidade da internet em si, né? Então eu vou botar 50 registros de cada um. Não, nem 50, eu vou botar 10, né? Eu vou usar uma base de dados pequena, eu vou botar 10 em 10 registros cada pacote. Mas aí vocês vão botar o conceito que vocês quiserem, ok? Aqui um campo de controle. O que é esse field de controle? Na database de origem, vou abrir aqui a minha database de origem, eu vou até usar essa base de dados que eu estava testando. Eu tenho uma hierarquia da seguinte maneira. Eu tenho país, região, UF e município, certo? Então eu tenho que seguir essa hierarquia. Eu não posso cadastrar um município, porque município depende de UF depende de região e região depende de país. Isso é uma hierarquia da minha tabela. Então cada banco vai ter a sua hierarquia. Então vocês vão ter que colocar de acordo com a estrutura de banco de dados de vocês. O que você tem que acrescentar é o field de controle. O que é esse field de controle? Então vamos aqui na tabela país, vamos criar. Então o meu controle, para saber se o registro foi replicado ou não, eu posso botar aqui qualquer nome. Eu vou botar aqui replicate, certo? É small int, né? Que é um 0 e 1. Aceita nulo? Não. Por default eu vou colocar 0, ok? Fiz na minha tabela commit, ok? Fiz na minha tabela de país, depois vou para minha tabela de região,
ok? Também eu tenho que criar isso aqui. Vocês podem criar o nome que vocês quiserem. Então eu estou dando replicate, certo? Small int, not null, não vou aceitar nulo, né? E default 0. Então, commit, né? Show de bola, já foi região. Agora o F, ok? Na UF também vou fazer a mesma coisa. Replicate, small int, pode ser int também, caso queiram, tanto faz. Eu gosto de small int porque só é 0 em 1, não vou precisar crescer minha tabela tanto. Então, e o outro, município, ok? Então vem aqui, eu vou criar minha hierarquia, né? Replicate, small int, foi, e o default 0, ok? Estou usando aqui Firebird, mas isso aqui vocês vão usar qualquer base de dados que vocês queiram. Tanto vai fazer de Firebird para MySQL, MySQL para Postgre, Postgre para Firebird, o jeito que vocês quiserem. Está aberto aí para vocês. Sendo que tem que respeitar os nomes e os tipos de campo. Isso aqui eu deixei, esse conceito desse replicador, ele é direcional, não é unidirecional, certo? Embora ele faça de Firebird para Postgre, Firebird para MySQL, mas os nomes do campo tem que ser o mesmo. Se é código na origem, código no destino. Então vai ter que respeitar isso, ok? Então feito isso na minha base de dados, o que é que eu preciso fazer? Eu vou criar uma base de dados aqui para a gente fazer para onde ele vai, né? Então vou botar aqui, ó, o meu IP de loopback na porta 3050, aqui dentro de C2 barra temp, né, que a gente gravou barra, vou botar aqui db import, né, ponto fdb, aqui o usuário sysdba, master key, código de página 4096, aquele padrão, né, padrãozão, ptbr, e criei a base de dados, ok? Eu vou dar o nome aqui de import, só para registrar aqui. Então eu já tenho minha base de dados aqui criada sem nenhuma tabela, certo? Deixa eu fechar isso aqui, que é da tabela anterior. Então, import não tem nenhuma tabela, eu tenho que ter a tabela. Então vamos criar nossas tabelas, né? Deixa eu abrir aqui, eu tenho um script já pronto. Deixa eu pegar aqui o script. Deixa eu jogar aqui para o outro monitor. Eu vou pegar o script aqui já pronto. Só um minuto. Cadê? Database. Tá aqui. Então eu vou abrir aqui. Vou dar um Ctrl A, Ctrl C. Certo? Então vem aqui. Ctrl A, Ctrl V. Certo? Então eu vou criar minha estrutura. Então minha estrutura, país primeiro, né? Criei. Aí depois vem a região, ó, que tem relacionamento com o país, ok? Criei. Depois tem minha tabela UF, que tem relacionamento com região, ok? Criei. E depois tenho minha tabela município, que tem relação com o UF, ok? Então comitei. Show de bola, tá aqui criado minha base de dados. Então eu tenho minha tabela, ó, município, vamos que é o que tem mais registros, ó, zerada, não tem registro nenhum. As tabelas que tem registro são as de cima, certo? Ó, as origens tem registro, certo? Mas a tabela import está vazia, certo? Então aqui eu já tenho a minha origem e o destino. Eu vou fazer uma importação aqui de Firebird para Firebird, mas vocês podem testar de banco para banco que quiserem, respeitando os nomes da tabela, ok? Então feito isso, voltamos para cá. Qual foi o nome do field que a gente botou na origem que vai controlar a replicação? Eu chamei de replicate, certo? Meu é um Firebird, mas você pode escolher vários bancos de dados. Catálogo, código page, eu não vou usar. Host, localhost, ok? A minha porta 3050,
Como eu tenho uma alias na origem, né? Então não preciso botar o caminho, só botar DBI, BGE, certo? Usuário, sysdba, a senha, master key. A DLL, como está no meu path do meu Windows, eu não preciso colocar, mas caso vocês precisem, vocês coloquem na de vocês, ok? Aí aqui é banco de dados de destino, é o que vai enviar essa configuração para ser processada lá no servidor. Então a configuração do banco de dados de destino também você configura do lado do cliente. Então, ó, lá, vamos supor, é Firebird, não vou botar nada. O host vai ser localhost, né? Que eu estou na mesma máquina aqui. Aí a porta vai ser 3050, ok? Aí o database, vamos buscar o database. Dentro de C está aqui o database que eu criei, chamado import, né? Usuário sysdba, senha master key, ok? Master key, ok? Então é master key. Então configurado, aí é só confirmo, salvou, configurou. Eu posso testar minha base de dados de origem, beleza, conectado, e a minha parte de destino. Ele manda as configurações para o servidor, testa lá no servidor e me dá o status. Então, show de bola, certo? Então a primeira parte está ok. Aí eu vou para a configuração de data. O que eu vou replicar? Então vou ler minha tabela local, certo? E vou ler um arquivo local que não tem nada. Então, primeira hierarquia que eu tenho que seguir é país, né? Então país, vou mandar ler todos os campos. Código, quem é minha primary key? É código. As demais são descrição e código. Replicate é só para o controle local, não preciso enviar. Então, salvo essa configuração, ok? E posso até salvar aqui no file também. Mas posso salvar todos aqui e depois criar um arquivo só, beleza? Aí qual é o próximo hierarquia? É região. Então, vem para região, mando ler os campos, código é minha chave primária e vou querer replicar descrição e código país. Replicate é controle, não preciso. Salvo a hierarquia, né, esse controle. Aí vem para a próxima tabela. Qual é na minha hierarquia? É o F. Então venho, seleciono o F, mando ler os fields, chave primária e vou querer o F, descrição, código de região e o URL da imagem. Replicate não, então salvo esses parâmetros que eu fiz. E o último é município, certo? Município, vou ler os fields, código é a chave primária, vou querer a descrição, o código da UF e o DDD. Salvo essa configuração e salvo o arquivo que eu quis. Vamos supor que a ordem aqui fosse primeiro município. Você pode vir aqui e subir município, botar na ordem, mas não é. Então, o município é o último. Então, primeiro ele vai replicar na ordem top-down, né, de cima para baixo. Então, ele replica primeiro país, depois replica região, depois replica o F e depois replica município. Ok? Caso vocês queiram ver a configuração, limpa e manda ler o arquivo. Ó, tá aqui, ó. Manda ler os fields, tudo como está configurado. Município, ó, manda ler os fields. Essa configuração é que está salva no arquivo. Feito as configurações, os campos que vocês querem, fecho e mando replicar. Ó. Tá replicando. O F, município, pacote de 10 em 10. Opa! Insert int, ó. Deu aquele erro, lembra lá da UF que eu fiz no vídeo anterior, certo? Aqui deu um erro, certo? Então ele não replicou, ele só replicou 6 de alguns itens. Então o que é que eu preciso fazer? Então vem aqui, ó, no meu code page ISO 8859_1, eu deixei para acontecer só para que vocês vissem, certo? Code page ISO 88591. Salvei, ok? Vou mandar replicar de novo. Tudo que deu erro, ele vai refazer tudo de novo. Porque quando dá um erro,
Então por isso que eu mando de pacote em pacote. Então mandei um pacote com 10, se qualquer um dos 10 der erro, eu dou um rollback em tudinho, eu não gravo. Eu só gravo, eu só digo que foi ok quando a quantidade do pacote deu todo ok. Então como eu criei um pacote de 10 em 10, se ele gravou o primeiro, o segundo, no 10º deu erro, ele cancela todos os outros 9. Então ó, aqui está funcionando. Está indo 98 pacotes, ó, porque já está 100 pacotes. Com cada pacote ele vai de 10 registros. Mas você pode aumentar isso aqui. Vocês vão lá na configuração e aumenta a quantidade. Okay? Eu botei 10 só para que gerasse o erro e para que vocês observar que na próxima replicação ele vai continuar de onde parou. Ok? Então deixa ele concluir. Porque município tem muito município. Ó. Então já vai 1.000 e 1.800, 1.900 município, deve dar aí, eu não me recordo, mas já vai mais de 2.100 municípios, ó, replicado. Ok? E sempre vai seguir aquela hierarquia que a gente fez. Então ele faz primeiro país, depois região, depois UF, depois município. Por quê? Porque município depende de UF, UF depende de região e região depende de país. Então eu tenho que obedecer a minha hierarquia. Por isso que replicador, galera, é um pouco complicado de se fazer, de se construir, certo? Porque cada regra de cada usuário que tem seu banco tem a sua maneira. Tem uns que tem gatilhos que fazem. Então eu criei um contexto mais básico para que atenda um usuário que foi que me contratou, e estou disponibilizando agora um exemplo para que vocês testem no ambiente de vocês e me reportem. Diga, ó, deu ok, deu erro disso, poderia melhorar isso, a gente vai melhorando. E caso queiram também o replicador, posso fazer a venda dos código-fonte para vocês também, não tem problema nenhum, ok? Então a primeira parte é botar para que vocês testem. Então vocês vão testar. Atende, gostou, queiram botar, queiram adquirir, sim, posso me procurar que eu libero, vendo sem problema nenhum. Beleza? Ah, dá para colocar numa thread para que fique fazendo isso de tempo em tempo? Sim, pode botar uma thread, ele vai ficar rodando lá em background e fazendo a replicação toda vez. A primeira carga é demorada, certo? Sempre a primeira carga é demorada, porque vai replicar todos. Mas depois que ele terminou a primeira carga, ele só vai replicar os registros que houveram inclusão ou alteração. Não vai mais modificar, ficar mandando todos, entendeu? Por isso que tem aquele gatilho daquele controle lá. Pronto, ó, replicou tudo com sucesso. Então aqui, ó, deu 5.520 municípios. Ó. Então se eu vim aqui agora, ó, no import, se eu vim aqui município, ó, aqui, ó, data, aqui, ó, todos os municípios replicados, 5.000, aqui tá 5.300, mas é o código. Se você vir aqui e fazer um count, né? Vamos fazer um count. Quantos municípios tem? Então, ó, select, count, asterisco, from, tb, município, ok? Se você mandar contar, ele tem 5.570. Ah, aqui, ó, fez bem até acontecer. Aqui deu 520, porque 50 na primeira etapa, quando ele fez, ele replicou 50. Aí deu aquele erro que eu deixei proporcional, que é referente ao code page, entendeu? Do meu banco. Aí botei, ele continuou de onde parou. Então ele parou 520, ele configurou. Então você pode aumentar aqui o pacote, ó, quantidade de registro, o nome do campo que você quiser. Eu botei replicate, fui lá e adicionei no meu campo, ok? Configuração aqui da hierarquia, que isso aqui é fundamental. Mando ler a tabela e mando ler o arquivo que ele transmite para o servidor. Então, ó, a hierarquia aqui, ele sempre começa do país, depois região, depois UF, depois município, sempre nessa ordem. A ordem que eu botar aqui é a ordem que ele vai obedecer. Se eu mandar ler os fields, ó,
Então, ó, replicate é o campo de controle local, então não preciso enviar para o servidor, ok? Então, ó, tenho minha primary key, meus fios de primary key, pode ser composto, só botar quantos primary key queira. Por exemplo, se eu pegar DDD, voltar aqui, dizer que DDD faz parte do meu primary key, ó. Então ele obedece, ó. DDD vai por primeiro, enfim. Então você que faz, ó. Você escolhe, você ajusta do jeito que você quer. Isso só na primeira vez. Depois, ó, salvo a lista e depois salvo o arquivo. Depois que você fez isso, acabou. Se você não precisa mais ficar mandando, aí você só vai replicar, ó. Já fez tudo, porque não tem nenhum registro, ó, nenhum registro, ele vai rápido, então ele vai ficar todo o tempo nisso. Se chegou um registro novo para replicar, ele vai lá e replica, mas enquanto não, ele vai ficar rodando nisso. Você pode botar thread para que fique fazendo em background. Eu botei aqui nesse controle para ficar visual, para que você veja aí uma tela. Isso aqui é um teste, né? Claro que quando a gente quiser faz um background, bota lá em thread, vai ficar todo o tempo rodando. Olha, ok, ó. Vou fazer aqui para a gente fechar com a chave de ouro. No meu import, no meu município, eu vou apagar, ó. Vou apagar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou apagar isso aqui um bocado. Certo. Apaguei vários. Vou comitar. Ok, ó, 519.357, certo? Aí eu vou lá na minha origem, município, ó, data, vou lá pro final. Aqui eu vou dizer, ó, foi 519, eu vou botar daqui para baixo. Então eu vou dizer, esse não foi replicado, não foi. Vou dizer todos esses, é só colocar 0. Que no programa de vocês, isso aqui na hora que salvar, ele vai automaticamente atualizar. Ou vocês criam um gatilho no Firebird, quando for um insert update, ele bota esse controle de campo, né, que a gente criou, como replicate, como 0, que é não transmitido. Então, ó, comitei, ok? Se eu for lá de novo, mandar replicar, ó, só está replicando pacote, ó, deu 5 pacotes. Deu 56 registros. Então ele foi e replicou os 56 registros. Se você for lá no banco de dados, ó, deixa eu até fechar isso aqui e abrir aqui o município do import. Ó, data, se eu vim aqui para o final, tá aqui o Brasília de volta novamente, ok? Então o replicador aí funcionando para vocês, ó. Só basta baixar, configura o servidor, configura o cliente, o resto é show de bola. Na descrição do vídeo, vou botar aqui o link lá daqui desse site, é só clicar aqui, ó, download do replicador para teste. Baixou, descompactou, configurou, pode testar. Ok, galera? Se gostou, deixa o joinha aí pra gente, nos ajuda. Até a próxima. Valeu, muito obrigado.